Bom, além dos depoimentos, né, desse patético julgamento por uma tentativa de golpe de Estado, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal concluiu também, né, nessa semana que passou, na terça-feira, a última análise, né, para definir se tornava réus os acusados de integrar essa suposta trama golpista que tinha como objetivo manter Jair Bolsonaro no poder. Então, desde março, a Corte acolheu as denúncias contra 31 dos 34 denunciados. 2 militares tiveram as denúncias rejeitadas, porque os ministros entenderam que não há elementos suficientes para tornar réus o coronel da reserva Cleverson Magalhães e o general Newton Diniz Rodrigues. Ainda falta julgar uma quinta denúncia referente ao núcleo, eles estão chamando de núcleo, mas núcleo de propagação de desinformação, que tem apenas um acusado, é um núcleo com apenas o Paulo Figueiredo Filho. Então, Ana, de novo, bom, dessa vez até foi surpreendente, né, que 2 tiveram as denúncias rejeitadas, mas é a tal formalidade sendo tocada dessa maneira, né, muito rapidamente, para que esse julgamento se desenrole. O objetivo deles é esse, antes de 2026, que é ano eleitoral, Ana. E também naquele núcleo jurídico, vejam vocês, no núcleo jurídico tinha o padre José Eduardo estava no núcleo jurídico do golpe. O que o padre José Eduardo estava fazendo no núcleo jurídico do golpe? Meu Deus! E nesse núcleo jurídico está também Felipe Martins. No entanto, o padre José Eduardo, a denúncia não foi aceita com o nome do padre José Eduardo, mas o Felipe Martins, porque o Felipe Martins é um chaveirinho, né, do Alexandre de Moraes. Tem alguns nomes nessa história toda que o Alexandre de Moraes ele tem verdadeira obsessão. É Felipe Martins, é Daniel Silveira, o próprio Paulo Figueiredo também, Alan dos Santos. Então, você não para nada em pé, Lacombe. Chega uma hora, nós comentávamos essa semana no Oeste Sem Filtro, né, Silvio? Chega uma hora que a gente não tem mais o que falar, porque é tudo tão absurdo, nada para em pé. As fontes não batem, as informações não batem, as narrativas não batem, é o que o Silvio disse. Mentira, uma hora cai, não tem como se sustentar de pé durante muito tempo, né? Você pode enganar alguns durante muito tempo, mas não dá para enganar todo mundo o tempo todo. E aí o que acontece, Lacombe, é que nós ficamos analisando páginas completamente esquizofrênicas da nossa Suprema Corte, analisando a nossa Constituição. Não tem ordenamento jurídico. Então, juristas como o doutor Ives Gandra, professores como o professor André Marcília, que está sempre aqui com a gente também, eles não entendem mais o que fazer, o que falar, porque tudo já foi desrespeitado. Ah, mas o ordenamento jurídico diz que. Eles deram de ombros para o ordenamento jurídico, eles deram de ombros para a Constituição. Eles não estão nem aí para nada mais. E o mais triste disso tudo é que nós temos que depositar as nossas esperanças lá fora, nos Estados Unidos, no Congresso americano, porque o nosso Senado é covarde, é acovardado, não foi assim que o Lula disse, né, sobre o Supremo, uma vez? O nosso Senado, que é a nossa ferramenta de freios e contrapesos, que poderia frear tudo isso que está acontecendo, também não está nem aí, todos com medo, todos covardes, nenhum com um pingo de coragem e dizer: peraí, eu vou defender a Constituição. Eu faço parte de uma ferramenta importantíssima da nossa República e que, no caso de um Supremo completamente destemperado,
sem freios, eu preciso ser acionado e eu vou acionar esse freio. Mas não temos, e aí, infelizmente, né, ou felizmente, não sei, nós ficamos à mercê dos americanos, só que eles têm o tempo deles. Eles não vão atropelar a Constituição americana. Não adianta. Não existem canetadas, não existem inquéritos de ofício ou ordens de ofício. Tudo é analisado minuciosamente. E aí, agora o nosso tempo, infelizmente, é o tempo dos americanos, porque o nosso Congresso não tem coragem.